Bom pessoal, tudo bem? O meu nome é Zago Tatu e eu sou criador do curso de tatuagem Iniciante Expert. Então, nesse vídeo eu vou procurar explicar para vocês mais ou menos como funciona a sequência das aulas desse curso para as pessoas que estão querendo iniciar nessa arte da tatuagem de uma maneira mais profissional, de uma maneira mais legal, mais assim, pensando assim em ser um futuro profissional nessa área. Então veja bem, essa primeira aula de apresentação que eu tenho no meu curso é muito importante para você saber a respeito de algumas coisas bacanas ali que eu vou explicar para você como uma introdução ao curso. É bom que você assista todas as primeiras aulas que são mais assim uma parte teórica, entende? Que é muito importante porque tem muita informação, legal? Então essa informação é muito válida para que você possa ter um feedback depois para poder saber como funcionam as coisas e poder passar para alguns clientes seus as orientações que eles precisam saber a respeito dessa profissão de tatuagem, legal? Então veja bem, a primeira aula ali seria conceito da tatuagem, né? O que funciona em relação ao conceito da tatuagem. As pessoas pensam que na realidade a tatuagem é um modismo e na realidade não é. A maioria das pessoas fazem tatuagem no corpo não só para poder mostrar que tem uma tatuagem, mas sim porque aquilo tem um significado interior para cada pessoa. Cada pessoa procura expressar emoções a respeito dos desenhos que fazem na sua pele. Então não é por acaso que a pessoa se tatua, legal? Então a gente sabendo que isso daí já é uma arte milenar, vem de muitos e muitos e muitos anos atrás, já essa tradição das pessoas quererem marcar sua pele com desenhos para ser diferenciados das outras pessoas. Então isso é muito legal a gente saber disso, não é verdade? Um outro módulo também a gente vai falar a respeito de como a tinta da tatuagem se comporta na pele, do que é feita a tinta, quais são as maneiras que o pigmento se prende à sua pele, às suas células, para que ele possa fazer aquela pigmentação bonita no formato do desenho e ficar pelo resto da sua vida na sua pele, ok? Então isso aí é muito importante também, são aulas teóricas, né? Aí outra aula teórica que é bacana é as noções básicas de higiene para um estúdio de tatuagem, para o profissional tatuador também. Como você deve se comportar em relação à sua postura, à sua maneira de se vestir, a sua higiene pessoal e a higiene do seu estabelecimento onde você vai estar atendendo os seus clientes para fazer a tatuagem, tá? Isso aí é muito importante também. Então, outra aula também muito importante, que também é teórica, que você não deve pular de maneira alguma, você deve seguir na sequência todas essas aulas para você poder ter o maior conhecimento possível a respeito do que engloba todas as partes teóricas da tatuagem, tá? Esse módulo aqui fala a respeito da Anvisa, né? O que é que a Anvisa exige em relação a um estúdio de tatuagem? Qual que é o procedimento da Anvisa para poder regularizar os estúdios? Quais são as normas que a Anvisa coloca em cima dos materiais de tatuagem e por que existe isso, legal? Então a Anvisa é um órgão regulamentador do nosso governo brasileiro que vai regularizar todos os materiais que a gente usa no procedimento da tatuagem e vai regularizar também a nossa profissão para que a gente possa fazer de uma maneira melhor, sem ter problemas de saúde pública e tudo mais, legal? Então essa aula é muito importante também. Em relação aos materiais que você precisa para tatuar, também tem uma aula a respeito disso, que vai mostrar tópico por tópico quais são os itens necessários para você começar na sua profissão de tatuagem de uma maneira bem bacana, bem dinâmica, sem você ter que investir muito dinheiro para isso, entendeu? Então eu te mostro ali passo a passo quais os materiais, o que você precisa para poder começar a trabalhar de uma maneira profissional e já fazer um trabalho bacana, legal? Outra aula também que é teórica, na realidade, é em relação ao atendimento do cliente. Como você vai fazer para ter aquele primeiro contato com o cliente, quais são as noções básicas do seu atendente ou de você próprio quando vai receber o seu cliente e tentar resolver o problema que esse cliente veio procurar no seu estúdio de tatuagem. Seja lá uma cobertura, seja uma reforma ou seja uma nova tatuagem. A pessoa geralmente vai pedir opiniões, vai querer saber o que você acha que vai ficar melhor para ela em relação ao corpo, ao tamanho, o local da tatuagem, né? E até em relação à coloração. Então,
A sua função é ser uma pessoa dinâmica para você poder ajudar o seu cliente a tomar essa atitude de escolher o melhor desenho que seja para ele naquela hora que ele está buscando. Bacana? Em relação ao decalque, temos uma aula também a respeito disso. Como você vai fazer o stencil, né? O carimbo, para colocar o desenho na pele do seu cliente, para você ter a melhor performance possível, para você fazer um decalque que não vai borrar, um decalque que vai durar, vai ficar bonito, vai ficar bem nítido e você vai poder trabalhar tranquilamente nesse decalque sem ter perigo de apagar o seu desenho na hora que você estiver no meio da tatuagem ali, para que você não tenha nenhum tipo de transtorno em relação a isso, beleza? Tem uma aula também que fala sobre agulhas, sobre as agulhas de contorno, as medidas, a profundidade, a grossura das agulhas, como você montar as agulhas ali na maquininha, bacana? Em relação às agulhas de contorno, as agulhas de pintura e sombreado, como você fazer os ajustes ali que você precisa para poder conhecer melhor esse tipo de material que você vai trabalhar daqui para frente, tá? Em relação às máquinas de bobina, tá? Eu tenho uma aula que explica também a respeito de como funcionam as bobinas das máquinas de tatuagem, para você saber que é um eletroímã e como é o funcionamento, como é a montagem. Eu tenho uma aula bem detalhada a respeito desse tópico, que é bem bacana para você poder aprender como é o seu material de trabalho ali, a sua máquina, legal? Tem uma outra aula também a respeito da montagem das agulhas na máquina de bobina ou na máquina de motor. As dicas, as técnicas de como você fazer a melhor montagem para que a agulha fique firme, fique bem bacana ali na hora de você trabalhar, sem ela ter uma trepidação, sem ela prejudicar a qualidade final do seu trabalho, legal? Na hora que você estiver fazendo tatuagem, você tem que ter certeza que a sua máquina está super bem regulada, que as agulhas estão firmes, estão bem estáveis para você poder fazer a melhor qualidade de desenho possível na pele. Uma outra aula também a respeito de a regulagem das máquinas. Esse é o grande problema da maioria das pessoas que estão aprendendo a trabalhar com máquina de tatuagem, porque com uma máquina você consegue fazer todos os trabalhos, tanto contorno como sombreado como pintura. Só vai mudar o ajuste da profundidade da batida da máquina e em relação à velocidade que você coloca nela na fonte. Então eu faço uma aula a respeito desse tópico também, que é muito importante você poder aprender e entender como funciona uma máquina para contorno, uma máquina híbrida que serve para contorno e pintura, e uma máquina que seja para pintura apenas, e uma outra máquina que seja para sombreado, ok? Dá para você fazer essas 4 coisas com uma máquina só, usando uma regulagem híbrida. Então eu explico realmente como funciona, para você regular, para você desmistificar esses problemas que as pessoas às vezes ainda têm, os tatuadores ainda têm, em relação a como funciona o equipamento, as regulagens. Bacana? Então outra coisa também, a respeito da montagem e desmontagem da máquina. Geralmente as máquinas elas precisam de uma manutenção periódica, né? Então eu explico como você vai fazer para montar e desmontar essas máquinas de uma maneira bem bacana, bem dinâmica, bem correta, para que você não venha a prejudicar nenhuma das peças que tem na máquina, para você poder desmontar e fazer a montagem, se você precisar fazer uma limpeza, algum ajuste, sem ter perigo de você estragar o seu equipamento. Bacana? Outra dica também legal é quando você vai fazer a tatuagem, antes, né, da tatuagem, antes do procedimento, que você já montou as agulhas, regulou tudo certinho, você tem que embalar essas máquinas com o plástico filme ou com algum saquinho de plástico para poder não ter nenhum tipo de contaminação, ok? Então eu explico nessa aula como você vai fazer isso daí de uma forma bem dinâmica, rápida e segura, para você poder trabalhar sem ter perigo nenhum de contaminar o seu material. Tem uma outra dica também bem bacana numa aula, que às vezes você monta as agulhas, elas ficam trepidando um pouquinho, tá? Então se você não conseguir tirar essa trepidação só com a borrachinha ali, com o elástico, ou entortando a agulha de uma maneira que ela fique mais firme, tem uma dica legalzinha de enrolar uma fitinha ali na ponta onde a agulha está saindo, para você não ter problema de ficar com essa agulha meio instável e prejudicar a qualidade do seu trabalho, porque se ela não estiver batendo corretamente na pele, ela vai trepidar, vai machucar a pele, o pigmento não vai pegar porque vai ter sangramento e posteriormente vai criar casca, ferida na tatuagem, e você não vai ter uma coloração bacana no seu trabalho, ok? Vai precisar depois ter retoques e grandes problemas podem vir depois, para você ter que refazer essa tatuagem inteira. Uma outra dica bacana também é a respeito da montagem das agulhas nas máquinas, né? Tem uma aula a respeito disso, de como você vai fazer todos os ajustes, como você vai fazer a montagem, a regulagem, a profundidade, como que você tem que deixar
estabilizado ali o funcionamento da máquina para você poder ter o melhor desempenho possível do seu equipamento na hora de trabalhar. Bacana? Tem uma aula a respeito disso aí. A próxima aula também é em relação à preparação da sua bancada de trabalho. Como você vai fazer para isolar o seu campo de trabalho, para você não ter nenhum perigo de contaminação cruzada, para você não contaminar os seus materiais e fazer isso daí de uma maneira profissional, bem rápida, bem dinâmica e bacana também. Legal? Então isso é muito importante você saber que você tem que embalar todo o seu material e a bancada onde você vai estar trabalhando na sua tatuagem, certo? Outra coisa também em relação às tintas de tatuagem, né? Eu falo um pouco a respeito de tintas de tatuagem e o que eu gosto de frisar é o seguinte: às vezes as pessoas perguntam qual que é a melhor tinta para tatuagem, né? Hoje em dia nós estamos numa época tão boa que não tem dificuldade para você arranjar um material de qualidade, uma tinta de qualidade. Então todas as tintas são boas. Eu acho, na minha opinião, que você deve escolher a que você se der melhor, porque tem tintas que são mais grossas, tintas que são mais finas. Então você vai procurar fazer alguns testes com algumas marcas que você achar legal que tem no mercado brasileiro para você poder usar. Se você conseguir comprar tintas importadas também, ótimo, mas você vai precisar testar para ver qual tinta você vai se dar bem, legal? Todas elas são boas, elas dão um resultado muito bacana, pigmentam bem a pele, não temos problemas de alergia, graças a Deus. Então isso é muito importante porque as tintas já são todas regularizadas no Ministério da Saúde, que é a Anvisa, né? Então justamente para nos proteger em relação a problemas posteriores de alergias e outras coisas que possam acontecer em relação à tinta e à sensibilidade da pele de cada pessoa, né? Uma outra aula bacana que a gente tem, eu dou algumas dicas em relação a você fazer o treinamento, os primeiros treinamentos da tatuagem em pele artificial ou em pele de porco, tá? Eu recomendo sempre que seja pele de porco, porque a pele de porco ela é mais parecida com a pele humana, certo? Ela é mais flácida, ela é um pouco mole. Isso é importante para que você já vá pegando o jeito de trabalhar de uma maneira que seja mais parecido possível com a pele, porque a pele artificial ela é muito fina, ela é dura, entendeu? Então ela não vai te dar aquele mesmo aspecto de uma pele de pessoa para você trabalhar. Então eu considero bacana você treinar em pele de porco, que é o mais importante para você ter uma semelhança com a pele das pessoas, legal? Então outra aula também que é bem específica é como você vai fazer para desmontar a maquininha depois que você terminou de fazer a tatuagem, para você tirar de uma maneira certinha ali, sem contaminar a sua máquina, sem você ter problemas posteriores com os restos de tinta e sangue que ficam na ponteira e na agulha. Então tem uma aula só a respeito disso aí para você poder aprender como que é que você faz a desmontagem de uma maneira bem bacana. Outra aula legal também é em relação aos problemas que a maquininha de bobina pode dar. Apesar de serem máquinas muito boas, as máquinas de bobina, de volta e meia, elas dão alguns tipos de problemas que você está trabalhando, ela para de repente, dá um mau contato, e aí você tem que tentar descobrir o que está acontecendo. Então nessa aula eu explico quais são os possíveis problemas que você pode ter com a máquina de tatuagem e como resolver de uma melhor maneira possível para que você entenda qual é o funcionamento do sistema dela e descobrir quais são os sintomas que ela está dando e ir direto ao ponto e resolver aquele problema. Tem outra coisa também que pode acontecer com a máquina de bobina, o aquecimento. Se você estiver trabalhando por muito tempo com a máquina de bobina, algumas máquinas vão aquecer um pouco além do normal e isso aí tem alguns problemas que geram esse tipo de coisa. Então eu explico certinho nessa aula como você faz para resolver esse tipo de problema de uma vez por todas. Legal? Outra coisa também a respeito de contorno. Nós já vamos entrar com uma aula mais avançada, como você vai aprender a fazer os contornos, quais são as técnicas, profundidade, a inclinação de máquina, a maneira certa de você fazer o contorno, como você vai fazer para consertar um contorno se ficar tremido e muitas coisas bacanas para você começar já a fazer os seus trabalhos na pele de porco ou na pele artificial de início, tá? Procura não fazer em pessoas enquanto você não tiver com a mão bem firme, não tiver bem prático já e tiver a noção do que você está fazendo, porque senão você pode fazer uma tatuagem e não vai ficar muito boa e talvez você vai se desanimar por causa disso e não é isso que eu quero. Eu quero que você, quando começar a fazer na pele das pessoas, já tenha segurança e faça um trabalho já de qualidade para você ficar feliz e para o seu cliente também ficar feliz, né? Tem uma outra aula também na sequência, que é a aula que ensina a respeito do sombreado.
técnica de sombreado, como você faz para diluir as cores, diluir as tintas e fazer aquelas nuances, né, de preto, degradê, aquele preto bem escuro e vai clareando bem suave, como você faz para misturar as tintas ali, para você ter esse tipo de qualidade de trabalho na tatuagem, certo? Outra aula também é a respeito de pintura sólida, como você vai fazer para pigmentar a pele, para ficar aquela cor bem viva, bem preenchida, bonita, que destaca realmente quando a tatuagem cicatrizou. Então, isso daí tem uma técnica também que eu vou passar para vocês, que é muito importante, muito bacana. É bom que vocês revisem bem essas aulas, assistam 1 ou 2 ou 3 vezes, ou quantas vezes for necessário, para que vocês consigam pegar toda essa explicação e colocar dentro da cabeça, para que isso aí comece a funcionar de uma maneira totalmente junta, para vocês poderem fazer o trabalho compatível, né, de qualidade. Outra aula também é a respeito de degradês de cores, né, como você vai fazer para misturar as cores, para que elas fiquem, a nuance de uma cor com a outra fique aquela cor suave, tipo entrando uma cor na outra, como se fosse um vermelho passando por laranja, passando por amarelo, um azul escuro passando por roxo e depois passando por azul claro ou por um violeta. Então, assim, tipo esses degradês, eu passo uma aula também a respeito disso, de como você faz para fazer essa pigmentação para ficar bacana, legal? Tem uma aula também a respeito de pontilhismo. Tem o pontilhismo simples, tá? Que são apenas os pontinhos, e tem uma outra aula que é a respeito do pontilhismo de arraste, que é uma outra técnica diferente que os gringos usam muito e fica bem bacana mesmo a tatuagem, legal? Nessa aula a gente vai aprender um pouco a respeito disso daí. Também vai ter uma aula que eu explico a respeito de como você preparar a sua tinta para você fazer os degradês de cinza, para você fazer a tatuagem sombreada de cinza. Então tem essa aula que é o cinza grey wash, que a gente chama, tá? Seria o cinza com água, né? Que na realidade não é com água, mas a gente usa o soro fisiológico, ou então o próprio diluente da tinta, para fazer que a tinta que quebre um pouco a intensidade da tinta, para ela ficar mais clara e você poder fazer aquelas nuances bonitas de degradê, principalmente para realismo e desenhos que são que mostram muito esse tipo de qualidade de trabalho. Outra aula também que fala a respeito também de mistura de tinta, né, para você ter o seu grey white, tá? Esse grey white seria o cinza prata, que a gente diz, cinza prata, cinza naval, grafite. Então, ao invés de você misturar a sua tinta com a tinta preta com o soro fisiológico ou com o diluente da tinta, nós vamos misturar com o branco para poder ter várias tonalidades de cinza, para você ter uma escala bem legal de cinza, para você poder fazer trabalhos que são nesse estilo. Trabalhos lá do pessoal da Europa e dos Estados Unidos, eles fazem muita tatuagem hoje em dia que usa cinza, na realidade, não é só o preto e pele ali, tá? Então a gente vai aprender a respeito disso daí nessa aula. E aí eu tenho alguns módulos aqui a respeito de realismo, né? Para você ter umas noções de como funciona a pigmentação do realismo, como que é a técnica, tá? Essas aulas dá para você ter uma ideia bem bacana também de como funciona o realismo, tá? A diferença entre o realismo e uma tatuagem normal, no caso, tá? Outra coisa também, agora tenho mais aulas que são teóricas, que são importantes porque são informação que você precisa saber para você passar para os seus clientes e tudo mais, né? Essa aula que fala a respeito de como tratar da tatuagem, quais são os cuidados pós-tatuagem, para que a tatuagem não crie casca, para que a tatuagem não dê uma inflamação, não dê nenhum tipo de alergia, e a maneira certa de como o seu cliente tem que cuidar da tatuagem para poder cicatrizar e você ter uma qualidade bonita depois de cicatrizado, tá? Porque senão a pessoa vai ter que voltar e você vai estar fazendo retoque naquela tatuagem várias vezes até ficar boa. Se a pessoa não cuidar, você não vai conseguir ter um bom resultado com a sua tatuagem. Outra coisa também importante que as pessoas não sabem, essa aula fala a respeito de por que a tatuagem escurece com o sol. Todo mundo sabe que a gente tem a melanina na pele, né, que é a pigmentação do nosso organismo, para proteger justamente contra os raios ultravioleta do sol, para que a gente não tenha câncer de pele ou nenhum tipo de complicação de pele. Então eu falo a respeito disso nessa aula para que as pessoas tenham consciência de que deve se tratar muito bem a tatuagem com protetor solar, com creme hidratante, depois que fez a tatuagem, tá? Depois que ela está cicatrizada, para poder manter essa tatuagem por um período melhor
de tempo, sem ela ficar apagada, sem perder as cores e tudo mais. Uma outra aula também que eu falo é a respeito do treino, o treino da pessoa que quer ser um profissional na tatuagem. Você tem que treinar muito, você tem que treinar desenho no papel, você tem que treinar na pele de porco, você tem que treinar em pele artificial. Se você quiser escolher, você pode escolher para você testar e ver a diferença entre a pele artificial e a pele do porco, para você poder sentir a textura de cada material, tá? Mas é muito importante que você treine muito mesmo. Quando você não estiver fazendo nada, vá fazer um desenho no papel, vai fazer uma cópia de um desenho. Você não precisa copiar o desenho olhando, você vai simplesmente imprimir na folha de sulfite, pegar um papel transparente ali, um papel vegetal, cola em cima para você poder ver a imagem e copia, para que você fique com a mão firme e que o seu cérebro vá memorizando as imagens, os desenhos e como você tem que fazer os movimentos para ter um traçado melhor, uma qualidade bacana, e para você aprender também em relação a como são os tons de sombreado em cada local que tem que ser, luz e sombra, os contrastes, né, para você ir aprendendo e se desenvolvendo mais a respeito disso. E aí a nossa aula final eu falo alguma coisa a respeito de como você montar o seu estúdio, quais são as necessidades que você vai precisar para ter um alvará, para ter uma licença sanitária, uma licença de bombeiro, o que você vai ter que investir para você poder abrir o seu estúdio, para você poder trabalhar de uma maneira bacana, regularizada, do jeito que tem que ser perante as leis municipais, ok? Então, fica aí a dica, esse curso é muito bacana, eu vou estar adicionando vários vídeos novos em breve nesse curso, vai ter muito conteúdo a mais do que já tem. Eu vou fazer vários vídeos de alta qualidade para vocês poderem absorver ao máximo. E olha só, eu tenho também um grupo no Facebook de ajuda. Quem for já se inscrevendo no curso, é só dar um toque e já vai ser adicionado no nosso grupo do Facebook para poder tirar dúvidas, conversar com outros tatuadores. Pode também entrar em contato comigo diretamente pelo meu e-mail ou pelo meu WhatsApp, vai ser um prazer tirar dúvida de vocês. E eu quero mais é que vocês se transformem em profissionais tatuadores realmente, para que vocês possam fazer a diferença no futuro em relação a essa arte tão bonita que está crescendo muito no Brasil de uns tempos para cá. Eu já estou no ramo há mais de 30 anos, eu vi o começo dessa tatuagem no Brasil e hoje em dia eu fico muito feliz de saber que nós chegamos a esse patamar e estamos com tanta qualidade, tanto material, tanta coisa disponível para a gente poder trabalhar de uma maneira super legal, entendeu? Então é isso aí, eu desejo todo o sucesso do mundo para vocês e eu estou aqui para a gente poder tirar as dúvidas e eu quero encaminhar vocês como um mestre, como um professor, como um amigo, para que vocês sejam profissionais na arte da tatuagem. Legal? É isso aí, um grande abraço do Zago Tatu.